você vai ter que entender muito sobre os processos de negócio daquela empresa. Vamos entender isso aqui. Hoje eu trabalho para uma empresa que ela é voltada para educação, né? E uma missão muito nobre, né? De ajudar num país tão desigual, onde as pessoas são muito mal remuneradas. A gente viu no início dessa nossa live, onde a média salarial do brasileiro nos últimos 3 meses é de R$ 2.921. Esse grupo educacional para o qual eu trabalho, ele tem a missão de levar o quê? A educação, o conhecimento em várias partes do país, em várias partes do Brasil. E aí, olha que interessante, os POs que a gente tem ali e os PMs, eles precisam conhecer muito sobre o processo de negócio daquela organização. Aquela ideia de que o PO ou a PM precisa só saber construir backlog, precisa só saber criar ou entender a visão de produto, de que o PO só precisa saber como construir o roadmap do produto, isso é ilusório, isso não é verdade. O PO precisa e vai precisar conhecer muito o quê? Processos de negócio. Você vai gastar horas e horas entendendo a mecânica daquele negócio, os processos, como que uma coisa está conectada na outra. Exemplo, esse grande grupo de educação para o qual eu trabalho, e a gente tem ali vários processos. Um desses processos fundamentais é o que se chama de processo de captação. O que é o processo de captação? É um processo onde novos alunos são capturados não, né? Parece coisa estranha, né? Capturado é algo, são laçados, né? São captados e vão fazer parte do corpo discente daquela instituição. Imagina, esse processo ele acontece de tempos em tempos e toda a organização se mobiliza para que esse processo de captação seja o melhor possível e não pode falhar. Porque se ele falhar, isso já vai comprometer a receita do negócio. Por quê? Porque à medida em que você tem um negócio, que as pessoas, né, que você tem ali os alunos, e eles estão pagando ali mensalmente, ao longo do período, ao longo do tempo, essas pessoas vão saindo fora, elas vão abandonando os cursos. Então você tem que ter um processo de captar novos alunos. Toda organização precisa entender como é que esse processo de captação funciona, quais são os processos que são impactados. Você quer ver um exemplo? Durante um processo de captação, existe uma coisa chamada freezing. Você sabe o que é freezing? Significa que boa parte dos produtos digitais não podem ser modificados. Então, os sistemas, os produtos digitais, não podem ser atualizados nesse período. Porque imagina se uma atualização mexe em alguma coisa que escangalha e compromete o processo de captação. Já imaginou isso? Então você tem um processo, você tem uma atividade de freezing, onde o processo ou outros processos de atualização de produtos digitais são congelados. Começou a entender que não basta apenas você entender como que se faz, escreve histórias, épicos, funcionalidades, e você vai precisar comer processo de negócio no café da manhã. Então você tem que gostar disso. Você tem que gostar muito disso, tá bom? Isso vai fazer parte muito do seu dia a dia, tá? Então, até para que você possa fazer uma boa priorização do backlog, você vai precisar conhecer processo de negócio. Então, esse é o segundo ponto. 3. Não é você quem decide o que é prioritário. Eita, Marcelo, como assim? Como assim que não? Quer dizer que eu estou desenvolvendo um produto digital e não sou eu que vou dizer o que é prioritário? Não necessariamente. Vamos fazer o seguinte? Quem é que lembra o que aconteceu em 15 de março de 2020? Alguém lembra o que aconteceu? 15 de março de 2020, eu acho que boa parte dos brasileiros foram avisados de que não poderiam voltar para o escritório. Não poderiam voltar para o escritório. Porque a partir do dia 16, segunda-feira, eu lembro porque
Eu faço aniversário dia 14 de março. E 14 de março, eu falei 15 isso. 14 de março foi um sábado. Eu me lembro que eu estava com a minha mãe e tal. E aí no dia 15, domingo, todo mundo recebeu um comunicado dizendo, olha, fica em casa. Não venha para o escritório na segunda-feira, dia 16. Nesse momento, o mundo começou a passar por um processo extremamente doloroso de que todo mundo começou a ficar em casa. Ninguém mais poderia sair. Agora me falhou o nome desse processo, né? De todo mundo ficando em casa. Agora me fugiu aqui o nome disso. Então, ninguém mais poderia sair de casa. Você acha que pega um produto que pré-pandemia tinha uma priorização, será que durante a pandemia ele teve a mesma? Confinamento, perfeito, obrigado, confinamento, exatamente, confinamento. Você acha que ele teve a mesma priorização? Olha o que aconteceu com as academias. Eu sempre trago esse exemplo, porque para mostrar para vocês que produtos digitais, eles sofrem a influência do dia a dia. Ah, legal, dia 10 de março. Boa. Lockdown, confinamento, exatamente. Olha o que aconteceu. As academias de rede, Smart Fit e tantas outras, elas tinham um aplicativo, certo? Esses aplicativos, o que aconteceu? Você tinha ali no aplicativo informações financeiras, dicas. A partir do momento em que a gente entrou em lockdown, em confinamento, como que os líderes desses produtos, desses aplicativos de academia, principalmente as academias de rede, qual foi a prioridade? Desenvolver funcionalidades que permitissem com que um usuário ficasse em casa e fizesse os exercícios e, obviamente, continuassem a pagar as suas mensalidades. Quarentena, isso, 3 nomes: lockdown, quarentena e confinamento. Então, de uma hora para outra, em função da quarentena, a priorização do backlog mudou. Talvez antes da pandemia, a academia fala assim, não, vamos colocar aqui, vamos deixar o produto do jeito que está, já está dando para o pessoal acompanhar a situação financeira, não vamos mais mexer nesse produto. Pandemia, 15 de março de 2020. Para sua própria sobrevivência, as academias de rede tiveram que colocar recursos, funcionalidades que permitissem com que a pessoa olhasse o aplicativo e fizesse os exercícios em casa. E aí ela não ia cancelar a sua mensalidade. O que eu quero mostrar aqui para você? Terceiro ponto. Nem sempre é o PO ou APM que vai decidir o que é prioritário. Pessoas do negócio, influenciadas pelo contexto, vão dizer o que é prioritário colocar no produto.